Você provavelmente viu o corte do Bruno Henrique no podcast dizendo que recusou uma proposta irrecusável do Palmeiras. E você, movido pela paixão, bateu no peito com orgulho, exaltou a lealdade do jogador e jurou amor eterno ao camisa 27. Mas enquanto você sorri com essa história requentada de 2023, você não está percebendo a bomba relógio que acabou de ser armada nos bastidores do Flamengo para 2026. Você está focado no passado glorioso, enquanto o futuro do clube está prestes a ser feito de refém mais uma vez. Se você acha que essa entrevista foi apenas uma declaração de amor espontânea, você está caindo na maior armadilha midiática desta temporada. Hoje, eu não vou fazer média com o jogador, e muito menos passar pano para o amadorismo da nossa diretoria. Eu vou desmontar essa cortina de fumaça e te mostrar o que realmente significa essa declaração ter vazado exatamente agora. Vou te revelar a guerra fria que já começou por trás dos panos entre o staff do jogador e uma gestão de futebol que repete os mesmos erros covardes de sempre. Prepare-se, porque a realidade nua e crua é que o Flamengo está caminhando de olhos vendados para um abismo financeiro e de vestiário, e essa entrevista foi apenas o primeiro empurrão. Vamos olhar para a linha do tempo fria dos fatos. Em outubro de 2023, o Bruno Henrique usou a proposta do Palmeiras da Leila Pereira, que oferecia absurdos 4 anos de contrato e salários astronômicos, para colocar a diretoria do Flamengo contra a parede. Ele forçou o clube a subir a oferta de 1 para 3 anos de renovação. Ele conseguiu, o Flamengo cedeu e o acordo foi fechado até dezembro de 2026. Agora, corta para o dia de hoje, março de 2026. O contrato dele acaba no fim deste ano. Sabe quantas vezes o departamento de futebol chamou o Bruno Henrique para conversar sobre o futuro dele até agora? Nenhuma. E, de repente, do mais absoluto nada, ele senta num podcast e faz questão de lembrar a torcida do sacrifício que fez pelo clube, dizendo que o amor pela camisa o fez recusar os milhões de São Paulo. Você, torcedor experiente, acha mesmo que no futebol profissional, na véspera do período em que ele pode assinar um pré-contrato com outro time, isso é coincidência? A ingenuidade no futebol custa muito caro. Aqui entra a análise de quem não se deixa cegar pela idolatria. O Bruno Henrique é gigante. Ele tem 18 títulos, 350 jogos, 112 gols e é um monstro na nossa história ao lado de nomes como Zico e Júnior. Isso é inquestionável. Mas a realidade atual bate na porta. Ele vai completar 36 anos nesta temporada. Ele não joga desde a derrota na Recopa porque está encostado com dores no pubis. E o que a diretoria do Flamengo faz diante desse cenário complexo? O que ela sempre faz: senta na inércia, demonstrando uma omissão brutal. Eles não têm convicção esportiva para renovar agora, e não têm a coragem institucional para iniciar uma transição de saída. Eles deixam a situação sangrar até faltar 6 meses para o fim do contrato, quando o jogador fica livre para escutar o mercado a partir de julho. A diretoria cria o caos por pura falta de coragem de tomar decisões impopulares. Eles preferem que o jogador vá a público jogar para a plateia do que assumir a rédea do planejamento. A verdade central aqui, doa a quem doer, é que essa fala do Bruno Henrique foi um movimento de xadrez, um checkmate antecipado contra o departamento de futebol do Flamengo. A revelação principal é que o Flamengo se tornou refém da ausência de planejamento dos seus próprios dirigentes. O jogador e seu staff sabem exatamente como o ninho do urubu funciona. Ao jogar a cartada do amor ao clube, relembrando que esnobou o Palmeiras por nós, ele joga a torcida inteira contra a diretoria, criando uma blindagem pública. Ele terceiriza a culpa. Se a renovação virar uma novela desgastante de novo, a narrativa já está plantada. O ídolo quis ficar, a diretoria que não teve respeito. O jogador fez o movimento perfeito nas redes sociais, e a gestão rubro-negra, por ser omissa e medrosa, caiu na armadilha de novo. Se você acha que o problema é só uma briga de egos, entenda as consequências práticas para o campo. Nós estamos prestes a reviver a exata mesma crise nervosa de 2023. Se a diretoria sucumbir à pressão popular que explodiu agora na internet, corremos o risco de hipotecar o clube, dando mais um contrato longo e caríssimo para um atleta de 36 anos com histórico recente de lesões. Nós vamos pagar o preço de ouro pelo rendimento de 2019, esperando que ele se repita em 2027. Por outro lado, se a diretoria decidir que o ciclo tático e físico do jogador acabou, o ambiente será implodido. A torcida vai comprar a briga do ídolo, o vestiário vai se fechar contra a direção, e tudo isso vai acontecer no meio das disputas mais cruciais do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O que precisa mudar urgentemente é a mentalidade do clube. O Flamengo age como se o tempo não passasse. Falta um projeto claro de sucessão para os nossos ídolos. Tratar veteranos como se fossem eternos não é respeito, é irresponsabilidade administrativa.
Gratidão eterna pelos 18 títulos e pela Libertadores não pode ser a moeda de troca que compromete o futuro financeiro e técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Nós não podemos continuar sendo geridos por uma diretoria paralisada pelo medo do que a arquibancada vai achar, permitindo que contratos de ídolos virem ferramentas de manipulação midiática que sempre colocam a instituição de joelhos. A grande pergunta que fica não é se o Bruno Henrique ama ou não o Flamengo. Isso ele já deixou claro na história que escreveu. A reflexão que você, torcedor que usa a cabeça e pensa na sobrevivência do clube a longo prazo, precisa fazer é outra. Até quando nós vamos engolir essa falta de pulso da nossa diretoria, que transforma o fim de contrato dos nossos maiores ídolos em um leilão público constrangedor? Você prefere ser o torcedor emocionado que vive eternamente das glórias do passado, ou você está pronto para exigir que o Flamengo seja gerido de forma fria, profissional e implacável para o futuro? Pense bem se você quer bater palma para podcast ou se quer comemorar título de verdade.